bom que dá para falar agora. A paz do Senhor, amados. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Salmo 134. Aqui diz assim, ó, convocando ao culto vespertino. É o nosso. E o culto por excelência, né? É para isso aqui, ó, para bendizer ao Senhor. Amém? Para falar do Senhor, relembrar daquilo que Deus tem feito por nossas vidas, como Ele tem nos abençoado, né? Tem nos dado da sua graça e da sua misericórdia, da sua presença nas nossas vidas, né? Vivemos num mundo que parece mais parece mais com o inferno do que com o céu, né? E estar vivo hoje aqui e com saúde e tudo mais é um presente de Deus, né? Estar com nossos filhos, nossa família, é uma bênção tremenda. Então diz assim, para erguer as mãos para o santuário e bendizer ao Senhor. E no versículo 3 diz, de Sião aqui é a terra de Jerusalém, né? Te abençoe o Senhor. Uma invocação da bênção do Senhor aqui, Criador dos céus e da terra. Vamos ficar de pé então e vamos buscar a presença do Senhor nosso Deus. Vamos apresentar a Ele em oração. Apresente agora o seu coração diante de Deus. Fale com Ele, porque Ele ouve a nossa oração. Ele atende a cada um de nós, né? Então aquilo que você pedir a Deus, certamente Ele vai responder a sua oração. Ele diz assim, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então creia para receber e peça também para receber, porque ele também fala que tem que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos mais uma vez nesse lugar para o intuito de louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, bendizer o Teu nome, Deus tremendo, como diz a Tua palavra, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, porque o Senhor criou todas as coisas, e o Senhor, por Seu amor, por Sua misericórdia, nos salvou, livrando-nos da sentença da morte, do pecado. O Senhor trouxe-nos a vida, viemos a existir por Tua misericórdia, ó Pai, e somos sustentados pelo Teu poder. As enfermidades, as doenças vêm para nos acometer, mas o Senhor é que nos sustenta. O mal nos rodeia, ó Pai, o inferno e seus demônios rangem os dentes contra nós, mas o Senhor nos sustenta. Muitos, Senhor Deus, desconhecem o Teu amor e vivem na violência, mas o Senhor nos sustenta, ó Pai. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Obrigado pelo nosso lar, obrigado por nossa família, obrigado pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos netos. Obrigado, Senhor Deus, pela casa. Obrigado pela roupa, pelo alimento, Senhor Deus, que Tu nos dás, pela provisão do Senhor a cada dia. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, ó Pai. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Estamos na Tua casa e por isso queremos Te engrandecer, louvar e adorar a Ti, Senhor Deus, nesse lugar. Não só nesse templo, mas também nos nossos corações, ó Pai. E abençoa todos aqueles que Te buscam, ó Pai, em toda a face da terra e especialmente aqui nesse lugar. Olha para cada um que está aqui nesse lugar, responde, meu Deus, a toda a ansiedade do seu coração, todo o desejo, Senhor,
Aqueles que querem te conhecer, meu Deus, em nome de Jesus, revela-te, Senhor Deus, a cada um. Mostra a tua face, Senhor Deus, o teu rosto e nos abençoa, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Os músicos, por favor, nos ajudem aqui. Louvor é uma grande oportunidade que Deus nos dá, né? Cantar e louvar o Senhor. Aleluia. Geração de Samuel. Meu Deus. Eu faço parte de um novo tempo.
Aleluia. Isso aí é um cântico para as crianças, né? Mas também pode ser para a sua vida, né? Que se nós temos o Evangelho, alguém plantou a semente para nós, né? Aleluia. Então agora você é responsável por sua geração. Aleluia. Que
presença da adoração é Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Diga ao Senhor, o Senhor é a minha alegria. Aleluia.
dos montes corre para o mar. Eu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor, cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei dos montes corre para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei, cantarei, dos montes corre para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor, cantarei teu amor, cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Eu cantarei, teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Só isso? Que pena. Tá bom, vamos sentar então. Olha. Essa domingo que vem? Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Bom, há um recado do pastor Rodrigo. Sexta-feira eles vão fazer uma visita na igreja Cristo Vive. Sexta-feira que vem. Então, uma visita na igreja Cristo Vive. Quem for... É isso mesmo? Quem for, tem um recado do pastor Rodrigo para estar aqui às 19h30. Aqui, né? 19h30 horas aqui, para juntar e aí chegar lá na igreja. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler aqui alguns versículos para nossa meditação na palavra do Senhor.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até esse versículo aqui, amados. Eu quero falar nesta noite, especialmente aqui com base no versículo 4, que diz assim: a vossa luta contra o pecado, ou na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a unção do Teu Espírito venha sobre nós nessa leitura da Tua Palavra, e a Tua Palavra guie, Senhor, se torne palavra viva, palavra rema, palavra para os nossos corações, para a nossa alma, para o nosso espírito. Nos edifique, nos fortaleça na fé, nos traga mais convicção, mais amor, mais fervor, mais entendimento, Senhor Deus, da Tua vontade para as nossas vidas, e assim nos conforte, nos console e nos edifique, ó Pai. Opera em nossas mentes, através do poder do Teu Espírito Santo, tirando toda sombra, toda nuvem, toda confusão, todo impedimento,
de chegarmos à visão perfeita da tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos felizes porque Deus tem abençoado a nossa igreja. Hoje nós tivemos mais uma reunião da nossa liderança. E dia a dia o Senhor vai nos abençoando e vai nos acrescentando. E nós caminhamos, né, para a edificação da igreja, e especialmente nesse lugar. Cremos que um dia, né, nós vamos precisar de outro lugar. Esse lugar vai estar lotado, né? Deus vai levantar outras pessoas, outros obreiros, e nós vamos caminhando assim, segundo a vontade de Deus. Isso é uma bênção para as nossas vidas, né? O privilégio que temos de trabalhar na seara do Senhor, no trabalho de Deus. Ontem eu estava aqui, nós estávamos no culto do Ligados, né? E então o Rodrigo estava falando a respeito do batismo do Espírito Santo e de como os apóstolos, depois daquele dia conhecido como o dia de Pentecostes, e como eles saíram intrépidos, valentes, né? Ousados, pregando o evangelho do Senhor, né? Então, eu fiquei pensando nisso, e Deus me colocou no coração algumas coisas interessantes, né? A respeito da liderança, de como é importante a liderança, de como é importante uma boa liderança, como uma boa liderança faz a diferença, né? Hoje cedo eu comentava na classe com os líderes hoje a respeito desse assunto. Nós temos sentido a falta de grandes líderes no nosso país, né? Nós temos na liderança do nosso país um grupo de bandidos e corruptos, transvestidos de gente direita, né? Políticos que dominam o país, bandidos já até sentenciados pela justiça, bandidos que já foram condenados pela justiça, mas que caminham com liberdade e ainda com autoridade no nosso país, né? Então, isso, e a nossa liderança, uma liderança desse tipo, uma liderança frágil e contaminada e prejudicada dessa maneira, só pode trazer um prejuízo muito grande para o nosso país, que é o que nós vivemos na realidade. Um país tão bonito, um país tão rico, e nós sofremos com tantas injustiças, com tanta violência e com tanta desigualdade social, né? Isso fala da qualidade da liderança. É um retrato claro da liderança do país, né? Então, o pessoal coloca até nas redes sociais, né? Vamos trocar não sei quantos professores por um político, né? Um salário político. Um salário político desde dá para pagar uma tonelada de professores. Ou quem sabe vamos exportar um pouco dos nossos políticos daqui e importar um pouco da Suécia, né? E tem um modelo melhor de política para o nosso país. Isso porque a gente percebe que uma liderança ruim, uma liderança frágil, ela traz muitos problemas para quem é liderado, né? Eu não estou aqui para falar de política, meu assunto não é política, mas é um exemplo, é só um exemplo, porque vale para todas as situações, vale também na igreja, né? Vale também na igreja. Então, um país assim,
produz pessoas fracas, o povo brasileiro também um povo fraco no sentido do direito, no sentido da honestidade, da moralidade. Por quê? Porque a sua liderança é assim. A sua liderança é assim, né? Eu dizia cedo que o Brasil há pouco tempo era conhecido como República das Bananas. Isso porque o país só exportava banana. Alguns países são assim, né? Agrícolas e não tem produto nada, só exporta bananas. E a banana é uma figura dessa pessoa que não vale quase nada. É a peça de banana. É uma pessoa sem fibra, sem espinha dorsal, né? Sem qualidades. É um banana. O nosso país é um país de bananas, né? Então isso está refletindo na condição social do nosso povo, que sofre tanto. Por quê? Porque os nossos líderes são bananas e o povo é de banana. Agora, não pensem vocês que a igreja seja diferente, porque a igreja também é brasileira. Se a igreja é brasileira, está cheio de brasileiro lá dentro. Se os brasileiros são bananas, então a igreja brasileira também é uma igreja brasileira de bananas, né? Por quê? Porque faz parte do povo e usa muito o mesmo comportamento que acontece lá fora, né? Que não deveria ser, mas infelizmente o que a gente percebe é isso. A igreja, ela se mostra impotente, frágil, né? E muito prejudicada no seu testemunho cristão. Por quê? Porque falta fibra. Falta fibra, falta coragem, falta gente de espinha dorsal também, falta gente de temor a Deus e com coragem para fazer coisas tremendas. Por quê? Porque estamos muito comprometidos com a corrupção. No nosso caso, nós vamos chamar de pecado. Nós estamos muito comprometidos com o pecado, né? E o texto aqui nos fala a respeito disso, da luta contra o pecado. Então, lutar contra o diabo, por exemplo, é moleza, porque o diabo também é outro banana, né? O diabo se esconde atrás de pessoas, ele usa pessoas. Por quê? Porque ele não tem coragem de aparecer na frente da gente. Ele não tem essa capacidade, ele não tem coragem para se manifestar diante de você. Primeiro, porque ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele não tem poder e autoridade, que você, como servo de Deus, é que tem o poder e autoridade, que você o expulsa, que você fala, sai, ele tem que sair, né? Então, lutar contra o diabo é uma lutinha boba, uma lutinha sem graça, porque ele não tem qualidade, não tem força, não tem poder para nada, né? Então, é uma situação assim. Mas lutar contra o pecado tem sido um problema para nós, né? E essa é uma questão que nós temos que aprender a enfrentar. Principalmente por quê? Porque nós queremos, eu pelo menos quero. Eu quero uma igreja de liderança forte. Eu quero uma igreja de liderança de crentes nascidos de novo. Eu quero uma liderança de crentes de espinha dorsal, de crentes que não amarelam diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, né? Que não se assustam com qualquer sopro, com qualquer vento, com qualquer adversidade, mas que tenha capacidade e força para enfrentar as lutas, né? Que vão aparecer. Em toda a história da igreja não houve tempo que houvesse moleza para a igreja. E a igreja, o perfil da igreja vencedora, o perfil da igreja que deu bom testemunho, é a igreja que guerreia, é a igreja que luta, é a igreja que passa por dificuldades e que sai vencedora em meio às lutas e às dificuldades.
Quando você lembra da igreja, eu lembro de uma banda que gravou até uma música falando da igreja primitiva, né? A banda Gerd gravou uma música assim. E fala daquela igreja que enfrentava os leões. Os crentes enfrentavam os leões, testificando da sua fé, falando da sua fé e mostrando da sua fé em Cristo, né? E o que dizer da igreja perseguida no mundo muçulmano, da igreja no mundo perseguida no mundo comunista, da igreja perseguida até por religiosos dentro da própria igreja, né? Essas igrejas escreveram o seu nome com sangue na história da igreja. Mas nós não. Nós, como diz o versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Querido, quando fala assim, não resistiu até o sangue, é de verdade, viu? Não é literal, não é aconteceu de dar o sangue, né? E nós vemos aqui esse texto, é um texto muito citado, né? Justamente por quê? Porque tendo uma ausência de bons líderes e tendo uma ausência de líderes fortes, a saída dos crentes é falar assim: olha para Jesus, filho. Olha para Jesus. É o que restou, olhar para Jesus, né? Porque o versículo 2 diz assim, ó: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Jesus foi o modelo para os discípulos. O discipulado passa por essa parte, né? Passa por essa parte. Jesus foi o modelo para os discípulos. Muitos falam assim: depois do Pentecostes, do dia de Pentecostes, como se no dia de Pentecostes tivesse acontecido uma carga elétrica, se no dia de Pentecostes tivesse acontecido algo sobrenatural, que de repente tivesse mudado a característica de poder daqueles homens. Não é assim que a gente aprende? Não, dia de Pentecostes, aquele dia lá, se acontecer com você, aquele dia, querido, preste bem atenção, a Bíblia diz que Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre os discípulos, antes daquele dia, mesmo antes de morrer, Jesus, se você ler o Evangelho lá, Jesus disse assim: recebeu o Espírito Santo, soprou neles o Espírito Santo, receberam, já tinha o Espírito Santo. Então, quando chegou no dia de Pentecostes, eles já tinham recebido o Espírito Santo. E se você olhar para a história da igreja e para a Bíblia, né? Muito antes do dia do Pentecostes, nós vamos encontrar homens de Deus, homens que tiveram o testemunho de serem homens de Deus. Você, aqui no próprio livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, quando fala da fé, vai falando de um punhado de pessoas aqui que você tem que lembrar dele. Você lembra de Abraão, fala aqui, ó, no capítulo 11, fala de Moisés, fala de Raabe, né? Olha a fé que essa mulher teve, a Raabe aqui, de desobedecer o rei e de pensar assim: ó, pode cortar o meu pescoço, mas eu vou esconder esses homens, porque Deus colocou no meu coração de esconder esses homens, porque esses homens aqui é de Deus. Então fala de Raabe, fala de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e muitos outros profetas, que foram homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de Deus, homens que se levantaram na sua geração, como nós cantamos aqui, e falaram do poder de Deus e deram testemunho do poder de Deus, certo? Agora, quando chegou no tempo de Jesus, o que os discípulos tinham? O que os discípulos tinham? Eles tinham um punhado de religiosos, um punhado de gente malandra, uma gente que se reunia no tempo para vender bode, para vender carneiro, para vender pombinha, para vender passarinho, para fazer troca de dinheiro. Esse era o motivo do lugar. Tanto assim que Jesus entrou lá bravo e derrubou as mesas todas e disse assim: se vocês transformaram a minha casa, a casa do meu pai,
num covil de ladrões e salteadores. A minha casa é chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela numa casa de ladrão. Quando Jesus veio, ele encontrou essa situação. Punhado de religiosos, gente que não entendia nada, falava muito de religião, mas não entendia nada de Deus. O religioso é isso, ele fala de religião, mas ele não conhece a Deus. Ele fica abrindo a boca para coisas que ele não sabe, que ele não entende, ele não conhece. Por que eu sei que ele não sabe, que ele não conhece? Porque ele não pratica nenhuma ação que mostre que ele venha de Deus. Quando Jesus chegou, ele foi diferente. Ele manifestou a vida de Deus nele. Ele praticou as obras de Deus nele. Então quando falaram para ele assim, mostra-nos o Pai, ele falou, olha para mim e veja as obras que eu faço. Quem é que faz isso? Quem que faz? Quem que dá vista aos cegos? Quem que multiplica os alimentos? Quem é que pensa nos pobres? Quem é que pensa nos necessitados? Eu faço isso! Conheciam isso. Eles conheciam lá o sacerdote que passava com a fumacinha. Olha a fumacinha. Eles conheciam o pessoal da procissão, mas não conheciam nada a respeito de Deus. Nem os discípulos. Os discípulos talvez pensassem numa posição política. É esse tempo que nós vamos restaurar Israel? Deveria restaurar Israel. Que tal? Eles não conheciam. Mas quando Jesus veio e testemunhou do amor de Deus, do poder de Deus, e que falou para eles sobre morte, e que falou para eles que ele veio para dar a vida pelos seus amigos. Ele disse assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para isso. Eles não conheciam isso, mas eles viram Deus neles. Tanto assim que Pedro chegou uma hora e falou assim, não, você é o Messias. Ou em outras palavras, você é o esperado de Deus, você é o ungido de Deus. É o rei esperado de Deus. Eles disseram, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E muitos então reconheceram que Jesus era de fato de Deus e era Deus. Mas ainda não tinham visto um gesto mais radical, né? Quando eles o viram sendo preso e enfrentando a polícia, chegando para ele e falando assim, vocês estão procurando quem? Pergunta mais boba, né? Vocês estão procurando quem? Sou eu, estou aqui. Deixa esses aí embora, não precisa fazer confusão não, sou eu que vocês estão procurando. Quando eles viram isso, olha, ele está sendo preso e ele ainda está cuidando de nós ainda. Ele está sendo preso e ele ainda está pensando na nossa liberdade, ele está pensando na nossa segurança. Ele falou assim, para ninguém prender ele, só prenderam Jesus só. Não eram todos subversivos? Não eram todos terroristas? Não eram todos querendo tirar o César e colocar outro rei no lugar? Quando eles viram ele se entregando, e quando eles viram que ele foi para o julgamento sem abrir a boca, sem reclamar de nada, falsos testemunhos se levantaram e apareceram pessoas lá dizendo, esse homem aqui ele prega contra o templo, esse homem aqui é pecador, é réu de morte, ele fala contra o templo, ele blasfema, ele fala que é filho de Deus. Olha que crime grave, crime bravo esse. Qual é o artigo? Não sei, mas que é grave é. Que é grave é.
crucifica-o. Quando os discípulos viram isso, queridos, primeira vez que eles notaram alguém diferente de tudo aquilo que eles conheciam. Jesus morreu e eles viram na cruz. E Jesus também ressuscitou. Ele falou: nossa, além de morrer por nós, além dele enfrentar a cruz por nós, ele tem poder, porque ele saiu da morte, né? E saiu da morte e ressuscitou. Aleluia. Então o escritor está dizendo aqui que nós temos uma carreira para correr, né? No versículo 1. E ele está dizendo que Jesus é o nosso exemplo. Por quê? Porque Jesus diz aqui, ó, ele não considerou a posição que ele tinha. Diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, daquilo que era para ele, da posição que ele tinha, do privilégio que ele tinha, filho de Deus, da riqueza e do poder, em troca disso ele suportou o quê? A cruz, não fazendo caso da ignomínia. A ignomínia é algo que não se pode nomear, é a tristeza e todo o sofrimento que ele passou. Então ele trocou isso. Então o escritor está falando para mim, está falando para você hoje, crente dos nossos dias, você líder, está falando para vocês, queridos, considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. A posição de líder é essa posição difícil, é a posição de enfrentar, né? De enfrentar oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele diz para você: não desanime. Então essa palavra é, acima de tudo, uma palavra de encorajamento, de fortalecimento para as nossas vidas, para que a gente tenha, né, coragem, para que a gente deixe a timidez de lado e façamos como os apóstolos fizeram. Os apóstolos estavam lá reunidos no lugar, todos reunidos no lugar, orando a Deus, né? Aquilo incomodou o coração deles. Imagino que as memórias tão recentes que eles tinham de tudo aquilo que aconteceu, aquilo mexeu com eles, foi tocando no coração deles. Preste atenção, querido, o mover de Deus é interessante, porque o mover de Deus começa de dentro para fora. Ele começa lá dentro de nós, assim, começa através de uma coisa que eu vou chamar de incômodo, põe o nome que você quiser, mas é alguma coisa que nos incomoda, é uma coisa que mexe conosco, que fala assim: não está bom isso aqui, eu não estou satisfeito com essa situação, isso aqui está me causando um mal-estar tremendo. E foi isso que eles estavam pensando. Eles pensavam assim: nós estamos aqui fechados nessas quatro paredes, nós estamos aqui com medo, e é justo isso? É justo essa situação? Aquilo, essa versão é minha, mas imagine o que se passou na cabeça deles, que fez com que eles estivessem ali orando e buscando a Deus. O que eles estavam pensando? O que eles poderiam estar fazendo? Não é? Mas a verdade é que trouxe um incômodo para ele, trouxe um incômodo para o coração dele. Na célula dessa semana, tem uma senhora lá conversando comigo, então ela estava falando de algumas coisas que estavam acontecendo no coração dela e que ela estava precisando de mudar. Eu disse para ela: você não entendeu, você não percebeu o que está acontecendo com você, né? E às vezes a pessoa não percebe. Preste atenção. Se vier esse incômodo dentro do seu coração, dentro da sua alma, preste atenção. Isso não vem de você. No nosso ser e na nossa casa, nós devíamos pensar: eu devia estar lá assistindo Faustão uma hora dessa, deitadão no meu sofá, e eu estou aqui ouvindo esse pastor aqui gritar no meu ouvido. Não vem de você. Se você foi tocado, e se alguma coisa está acontecendo dentro de você, é o Espírito Santo que está
agitando o teu ser, Ele está rodando você, está agitando esse para ver se consegue tirar você da inércia, para ver se consegue mover você do seu lugar, para ver se você levanta a sua cabeça, para ver se você sai desse estado de inércia que você vive, se você rompe com as cadeias que te prendem, se você é impulsionado para uma vida diferente. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Está entendendo? Se for outra coisa, se for qualquer outra situação, você não resiste nem uma semana. É por isso que tem muitos jovens que falam assim: agora estou com Jesus e eu vou até onde aguentar. Ele não aguenta uma semana. Por quê? Porque não aconteceu com ele. Não aconteceu com ele. Olha, vocês viram a historinha que o Rodrigo contou aqui ontem do homem que foi curado? Vocês viram? Estava falando, o homem estava gritando e glorificando a Deus. E alguém perguntou: por que esse homem está gritando desse jeito? Você conhece a história dele? Estava morrendo. Tinha um câncer que estava comendo ele, estava morrendo, e Deus curou. Que faria? Que faria uma pessoa dessa que estava morrendo e foi curada? O que mais poderia fazer uma pessoa dessa se não expor para fora de uma forma alegre, de uma forma dramática, dizendo assim: Deus me salvou, Deus me curou, eu estava morrendo, mas Ele me salvou e me curou. Meu querido, você pode ter certeza que esse aí vai aguentar mais de uma semana. Ele vai aguentar mais de uma semana. Quando você tem uma experiência com Deus, você tem convicção daquilo que Deus realizou na sua vida, meu querido, você vai aguentar mais de uma semana. Você vai aguentar mais de um mês, você vai aguentar mais de um ano. E se por acaso você começar a esquecer daquilo que Deus fez, aí você vai passar por uma situaçãozinha lá que você vai lembrar logo. Porque o Espírito Santo tem essa capacidade de nos fazer lembrar. E Ele quer nos lembrar, e Ele sempre nos lembra. Às vezes a gente sai do caminho, Ele fala assim: lembra-te onde caíste. Recadinho. Recadinho simples de Deus: lembra de onde você caiu. Você não estava indo bem? Lembra aquele dia? Lembra aquele lugar, aquela hora? Você escorregou? Volta lá, para o mesmo lugar. Arrepende-te e conserta o teu caminho, porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Ele quer socorrer você, Ele quer que você sorria, que você seja feliz. O discípulo devia estar lá super incomodado. Eu estaria, pelo amor de Deus, 3 anos e meio com um homem desse, e ver tudo que ele fez e morreu por mim e tal. E ele falou: vocês fiquem lá porque vai acontecer alguma coisa. E aconteceu mesmo. Meus queridos, ele saiu dali cheio de Deus, já não tinha mais medo, já tinham convicção, ousadia para pregar a palavra de Deus e para falar do Evangelho de Jesus. Já tinham o Espírito Santo, já receberam o Espírito Santo. Querido, você já recebeu o Espírito Santo. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Paulo diz assim que ninguém fala anátema maldito, né? A não ser aquele que é contra Deus, e ninguém fala bendito se não for por Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo sopra na sua boca essas coisas. Então, às vezes, o que nos falta talvez seja os bons líderes. É por isso que nós precisamos de bons líderes. Por isso que a nossa liderança tem que ser uma liderança forte. Nós precisamos de líderes fortes, né? Líderes fortes. Quem são os líderes fortes? Os líderes fortes são aqueles que se desembaraçam de todo o peso. Está aí no capítulo 12, versículo 1. Desembaraçando de todo o peso. Qual é o peso que você carrega? O peso do pecado. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que
tenazmente nos assedia, ele gruda em nós, né? Igual o Thales canta lá, né? Que o pecado chama, vem, vem. Eu brinco muito com as meninas com essas músicas do Thales, porque o Thales é um desviado, né? O Thales é um cara que teve essa experiência de desviado de Cristo. Então as músicas dele todas giram em torno desse. E o pecado fala, vem. Eu falo, não. Eu vou resistindo ao pecado. Então, é o que diz a palavra de Deus, é exatamente isso, né? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, vamos correr essa carreira que nos está proposta, né? E não vamos esquentar com a luta e os abacaxi que temos que enfrentar. Por quê? Porque faz parte, né? Diga comigo assim, faz parte. Aleluia. Aleluia. Peça a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu sou fraquinho, então manda umas lutas mais mansas. Manda umas coisinhas mais fáceis para me carregar, uns pezinhos mais leves e tal, né? Mas fique tranquilo que Ele te dará forças e Ele te dará vigor e disposição, capacitação, porque antes de mandar areia, Ele manda o caminhão para você, e o caminhão que Ele manda é o caminhão que aguenta areia, tá? Nem esparrama do lado, vai tudo. Amém? Aleluia. Essa luta, nossa luta contra o pecado. Essa luta é complicada. Essa luta que é complicada. Essa luta que nós temos que vencê-la dia a dia, através de uma maior comunhão com Deus, de uma maior dedicação na obra de Deus, né? E de coisas assim. Cada um tem sua luta. Eu imagino, só imagino, porque eu não sei, eu não estou lá para saber, né? Mas como é, por exemplo, a pessoa que passou para a experiência da dependência química, fumava maconha, cheirava cocaína, sei lá o que é. Como é para ele resistir a esse pecado? Eu nunca cheirei cocaína e nem passei por essa experiência. Já fumei. Cigarro eu sei como é que é. Tem ideia. Mas o fato é que eu sei o seguinte, que você terá que opor, né? Se opor ao pecado do tamanho dele. Se o pecado é grande, você tem que ser mais macho ainda, mais fêmea, sei lá. Mais forte. Mais forte, né? Se o teu pecado é fornicação, se o teu problema é esse, então você tem que saber também enfrentar essa luta. Se o seu problema é fornicação e você fica na internet vendo pornografia, você está no bico do urubu. Se você não pode ver uma perninha de mulher que você já desmaia, fica amarelo, vai para o banheiro logo fazendo as bobagens, então, meu filho, tem que orar mais, jejuar mais, se esforçar mais, não é? Se você é gastador, se você não tem controle do seu dinheiro, fique longe do shopping. Fique longe das lojas, né? Se passar alguém querendo vender alguma coisa na sua porta lá, manda alguém expulsar ele de lá. Fala assim, não, aqui não tem ninguém que compra nada não. Outro dia minha irmã estava me oferecendo uma coisa, eu falei, ô irmã, eu só me perdoe, mas eu sou péssimo consumidor. Fala com a minha mulher que ela dá um jeito. Mas eu sou péssimo consumidor. Eu para me comprar um negócio é muito difícil. Eu não sei, eu só estou dizendo isso, que você tem que se dispor e levantar-se e lutar contra o pecado. Lutar, né? Cada um tem
tem sua batalha para travar. Eu sei que eu tenho a minha. Eu sei que cada um de nós tem uma, né? Mas pense bem o seguinte: você, querido, você será beneficiado se você ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus. Amém? E depois de você ser abençoado, você ainda vai abençoar outras pessoas. Essa semana eu tive uma experiência triste, né? Contei para todo mundo aí que fui fazer uma caminhada. E aí não olhei no tênis, porque eu não tenho costume de fazer isso. Botei a meia, calcei o tênis e tal. Saí, quando ia andando um quarteirão para frente, senti uma fisgada forte no pé. Eu falei, é escorpião. Pela dor eu sabia, não precisava nem ver o bicho, porque eu já entendi o recado dele. Aí segurei no tênis assim, sentei no chão e tirei o tênis. Aí chegou um rapaz e tal, olhou, ela tá lá o escorpião. Aí levei o escorpião, aquelas latejadas, aquelas fisgadas bravas. Fui no hospital, a moça falou assim, não, isso aí a gente só dá um anestésico, não precisa tomar soro não, pode ficar sossegado. Falei, então eu joguei o bicho no cesto lá e fui embora, não tomei nada. Fui para casa. Aí depois, a caminhada zebrou, não deu certo. Aí fui para casa, falei, eu sentei no computador e falei assim, eu vou fazer uma pesquisa sobre escorpião. Aí entrei lá no Google e fiz uma pesquisa do Ministério da Saúde, tem uma apostila lá completa a respeito do assunto. E descobri que, na verdade, o escorpião é isso mesmo, ele não é tão perigoso igual as pessoas falam pra gente. O problema é a dor, o sofrimento que ele causa na ferroada, né? Aí nessa minha procura ali, eu passei por um videozinho. Se você olhar lá na internet, tem um videozinho, que não é nem de evangélico, mas valeu o vídeo. Porque o vídeo fala de um casal que estava com um filho e foram passear no deserto. E o casal falou para o filho assim, filho, é o seguinte, não ande descalço, só de sapato, tá? Por quê? Porque debaixo da areia está assim de serpentes e escorpiões. Então se você andar descalço... Então o pai falou para o filho e tal, mas o filho pensou assim, eu vou dar uma voltinha só ali pertinho assim. E saiu e ficou com preguiça de calçar o sapato. Então ele viu o tênis, o chinelo, ele pegou o chinelo e saiu com o chinelinho de dedo. Então ele foi e andou assim uns 50 metros, logo sentiu aquela fisgada. Quando ele olhou, né, tinha um escorpião assim, e vê aquela dor que o escorpião causa, e ele grita, pai, mãe, e tal. E lá vem o pai e a mãe correndo, e pega o menino e bota dentro do carro e sai correndo para o hospital que nem doido, com um moleque ferroado, né? Levou umas 2 horas para chegar no hospital e tal, de dor, de sofrimento, né? Aconteceu comigo na porta do hospital, olha só que Deus é tão bom que esperou, pisei na calçada do hospital, pô. Aí o médico falou, não, o senhor pode ficar sossegado que o tratamento é esse, dá uma injeção, um anestésico para tirar a dor, mas é muito difícil, o caso de morte é só numa pessoa muito fraquinha, uma criança muito pequena, uma coisa assim. Então o vídeo foi colocado ali, né, mostrando só para nós assim, essa questão do pecado, o sofrimento que o pecado infringe nas pessoas. E Deus está falando com você, não peca, meu filho. Não peque, lute contra o pecado. O pecado é o escorpião. Às vezes ele não te mata, mas dói. Como dói. O pecado é assim. Se o filho tivesse obedecido seus pais, ele não tinha levado aquela ferroada. Mas não obedeceu. Isso acontece conosco quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Quando não obedecemos os nossos pais.
quando não atentamos para a orientação que recebemos, aí vem a dor, vem o sofrimento. Quando entra alguém lá na minha casa, alguns já entram chorando. Alguns nem esperam, nem contam o problema, já começam a chorar e começam a conversar comigo. Antes deles de falarem o que está acontecendo, eu já sei o que aconteceu. Foi a ferroada do escorpião. Foi o pecado que já infligiu aquela dor e aquele sofrimento. Dor essa que às vezes vai perdurar por anos, conforme o problema. Tem uns probleminhas que duram muitos anos. Por quê? Porque não resistiu ao pecado. Não é verdade? Então, amém? Vamos trabalhar e vamos lutar para ter vitória, e Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então e vamos orar.